Hoje no canal Prof. Erenilson aqui no YouTube a gente vai trabalhar um pouquinho de feudalismo. Vamos falar um pouco da Idade Média, das origens do feudalismo, das principais características do funcionamento do feudalismo, das obrigações dos servos e outros assuntos atinentes ao tema. Para começo de história, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer sobre esse conteúdo ou sobre qualquer outro, poste no YouTube uma pergunta ou no meu e-mail irenilsonlubacheski@hotmail.com. Feudalismo, ela tem origem na Idade Média. Esse tema é um dos mais importantes temas da Idade Média. As origens estão nas invasões bárbaras no fim do Império Romano, nas invasões vikings, nas invasões muçulmanas, nas primeiras cruzadas e principalmente pelo êxodo urbano, que foi a saída da população das cidades romanas para o interior com medo das invasões bárbaras. Os bárbaros são estrangeiros que foram muito explorados pelos romanos, que foram forçados pelos hunos e que, aproveitando-se do enfraquecimento da guarda pretoriana, do Império Romano, acabaram invadindo o Império Romano do Ocidente e o derrubando no século V. Outra causa, outra origem do feudalismo é a fragmentação do Império Carolíngio. Feudo significa terra, e o feudo normalmente ele era cedido, as terras eram cedidas por um senhor chamado suzerano, que era um rico latifundiário do período ainda do Império Romano. Muitos eram evidentemente patrícios, que doavam terras para filhos, para genros ou até mesmo para plebeus. Esses que recebiam essa terra eram denominados mais tarde de vassalos. Essa diferença em quem doa, que é o suzerano, para o vassalo que recebe e depois fica devendo obrigações e serviços, ela será fundamental na formação das monarquias nacionais, pois na maioria dos herdeiros suzeranos se tornavam reis e os nobres eram senhores feudais, vassalos, que acabavam então transformando os suzeranos em reis. E claro, se isso não ocorresse, muitas guerras poderiam ocorrer, inclusive guerras civis, guerras essas que marcaram a formação das monarquias nacionais. As características do feudalismo são: primeiro, o poder é fragmentado. Nós não temos um governante para todas as terras, para todo o território. Cada um dos feudos, cada uma dessas fazendas tem um único líder, que é o senhor feudal, é o proprietário dessa terra. A segunda característica importante do feudalismo é a produção autossuficiente, o que significa que os feudos possuem uma economia natural. Com as invasões bárbaras, com a construção dos grandes muros, o fechamento dessas comunidades em pequenas propriedades, principalmente na Alta Idade Média, não haviam trocas nem negociações entre feudos, elas não eram comuns. Por isso, os servos acabavam ali se alimentando junto com os nobres e o clero dentro do feudo, daquilo que o feudo produzia. Na Baixa Idade Média, principalmente ali entre os séculos 13, 14 e 15, aí sim os feudos começam a se abrir, aí começa a ser comum a troca de alimentos e produção entre os feudos. A sociedade nos feudos era estamental, ou seja, ela obedecia uma pirâmide estamental, ela obedecia uma hierarquia em que nós temos os mais ricos, que eram os nobres ou belatores, aqueles que dominavam as terras, dominavam a economia, dominavam os servos. Nós temos também no alto da pirâmide estamental o clero, que são os oratores, que são os comandantes da Igreja Católica. Na Europa era a instituição social mais importante, e essa instituição vai ser muito importante durante todo o decorrer da Idade Média, principalmente até a Revolução Francesa. E os mais pobres, que formavam a base da pirâmide, eram os servos, eram os laboratores, os trabalhadores. Os senhores feudais os nobres, eram proprietários dessas terras, tinham todo o poder, normalmente o poder sobre a cavalaria daquele feudo, e mais tarde essa cavalaria que iria fornecer serviços à Igreja Católica e aos futuros reis, quando nós tivermos a formação das monarquias nacionais. Na Baixa Idade Média, início
da Idade Moderna. Os oradores que pertencem ao clero, que era o clero, a Igreja Católica, ela dominava totalmente o poder jurídico, o poder político e o poder intelectual naquele período. Era uma época de Inquisição, era a única instituição religiosa cristã na Europa naquele período. Evidentemente, ela vai perder esse poder no decorrer da Reforma Protestante. E os servos moravam quase que de empréstimo dentro dos feudos, eles faziam parte do feudo. E como eles não precisavam pagar impostos em dinheiro, em ouro, eles pagavam pela moradia que eles tinham, pelas terras que eles produziam, através de obrigações, que era uma troca de favores que os servos tinham para com o senhor feudal. O senhor feudal fornecia a eles proteção, trabalho, terra, sementes, as ferramentas para a produção agrícola, as casas, claro, tudo com muita simplicidade, mas os servos procuravam mesmo era segurança, principalmente em relação aos bárbaros. E em troca, os servos forneciam a esses líderes as famosas obrigações. As obrigações serviam para quê? Os servos entregassem ao senhor uma parte daquilo que foi produzido, através de serviços, que poderia ser a talha, a corveia e demais banalidades, como a mão morta, a formariagem, assim por diante. Portanto, eram muitas as obrigações. Era um período em que a Igreja Católica comandava intelectualmente a população nos feudos ali na Europa. E no decorrer, na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, a Igreja Católica também vai ter um grande poder militar na Europa, com as cruzadas. As características básicas do feudalismo são, primeiro, a base de sustentação econômica é agrária. Segundo, a duração do feudalismo foi do século V ao século XV depois de Cristo e é um fenômeno basicamente europeu. É claro que a gente vai ter influências no norte da África, em algumas ilhas do mar Mediterrâneo, talvez ali no Oriente Médio, um pouquinho para dentro da Ásia, mas era basicamente europeu. Ele iniciou com a decadência do Império Romano no século V, mais especificamente com a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476. A sociedade feudal se origina da fusão da cultura bárbara com a cultura romana, portanto uma cultura germano-romana ou germano-românica. A formação do sistema feudal foi através da famosa Vila Romana, que a gente apelida de feudo, que foi formada pelo êxodo urbano. E esse êxodo urbano vai gerar o colonato, em que era oferecido o trabalho gratuito pelos servos através das obrigações e em troca eles ganhariam. Não podemos dizer ganhar, mas eles teriam direito a uma moradia, a terra para trabalhar, a ferramentas, a semente, mas principalmente a proteção. Dentro dos feudos nós vamos ter contribuições germânicas também. Os bárbaros, porque não contribuíram com o feudo? Com a atividade agropastoril, com a inutilidade do comércio e das moedas, que só vão voltar na Idade Moderna. Moedas no decorrer do feudo eram praticamente desconhecidas. Essa doação de terras do suzerano ao vassalo gerava entre eles uma relação de fidelidade entre suzerano e vassalo. Essa relação de fidelidade é conhecida como comitatus. O ato de doação da terra era chamada de beneficium, que poderia também ser oferecido através de títulos de nobreza à cavalaria. Portanto, a nomeação de cavaleiros também deixava claro esse poder do senhor feudal, esta terra que seria doada através do benefício como comentado. O direito na época era exclusivo da Igreja Católica, julgamentos, assim por diante. A cavalaria exercia esse poder policial ali dentro dos feudos. Portanto, o direito, como ele não era escrito, ele é conhecido como direito consuetudinário, que é um direito baseado nos costumes, principalmente mais tarde, quando nós vamos ter o engrandecimento e surgimento da Inquisição.
O principal povo invasor do Império Romano que gera esse êxodo urbano são os francos, mas evidentemente nós temos em história a ascensão e queda. O feudalismo evidentemente vai cair com alguns fatores, com as cruzadas, com o renascimento comercial, urbano, renascimento cultural, filosófico, com a peste negra ou peste bubônica, revoltas diversas com guerras civis, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas e principalmente a formação das monarquias nacionais, o que vai derrubar por completo o feudalismo. Então vamos por partes, vamos falar um pouquinho sobre as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares montadas pela Igreja Católica com dois intuitos. Um intuito era expulsar os muçulmanos da Europa. O segundo intuito, a conquista da Terra Santa, a conquista de Jerusalém, que estava em poder dos muçulmanos. Tinha, evidentemente, essas cruzadas não só objetivo militar, mas objetivo comercial e também o desejo da reabertura do mar Mediterrâneo. Como sabemos, os católicos europeus perderam a guerra, perderam as cruzadas, mas conseguiram reabrir o mar Mediterrâneo. O segundo fator de decadência do feudalismo foi o renascimento comercial e urbano. Então as cruzadas trazem como consequência o renascimento, novos produtos, começa a ter uma moeda corrente na Europa, uma abertura dos feudos, o crescimento das feiras livres que vai gerar o burgo vai gerar as pequenas cidades e aí nessas cidades nós vamos ter as famosas corporações de ofício, que eram oficinas de manufaturas artesanais nessas feiras livres e alguns burgueses que tem burguês é aquele que é proprietário do burgo, é o comerciante que tem algum poder, vai começar a gerar a famosa casa bancária, que era o local em que as riquezas eram guardadas, depois tributos vão ser cobrados, vão surgir bancos, impostos e uma vida capitalista corrente que vai se caracterizar ali já no início da Idade Moderna. A peste negra, como um outro fator de decadência, foi um fenômeno ocorrido na Europa, iniciado na Espanha, que foi causada pelo crescimento das cidades e pela falta de higiene nas cidades. Essa peste bubônica matou cerca de 4 milhões de pessoas na época e foi ocasionada pela falta de higiene, por uma pulga que mordia o rato e acabava multiplicando essa doença, matando diversas pessoas na Europa em virtude da falta de higiene. Tivemos várias revoltas, as revoltas camponesas, alguns camponeses nos feudos exigiam melhor sorte, salários, posse das terras. Tivemos a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra pelo domínio da região de Flandres, ali no norte da França. Tivemos a Guerra das Duas Rosas entre os York e os Lancaster lá na Inglaterra, que também vai exacerbar o desejo por domínio político, vai abrir feudos para que as pessoas possam participar dessas batalhas e, evidentemente, a formação das monarquias nacionais. Na Europa nós vamos ter a formação da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, da França, o fortalecimento da instituição Estado Nacional, o que vai tirar de moda um pouquinho o feudalismo, porque a vida vai se transformar numa vida mais urbana. O sistema estamental dentro do feudo tem difícil mobilidade social, a igreja não recrutava membros pobres da população, isso era muito raro, quando acontecia era o baixo clero. Os nobres possuíam títulos e nós temos alguns exemplos, como por exemplo, a filha do nobre só pode se casar com outro nobre, um outro grande comerciante que tenha comprado o título de nobreza. A compra de títulos de nobreza era muito comum. Por isso, dentro do feudalismo, a pessoa nasceu, serva será serva, o nobre será nobre, a pessoa está intimamente ligada à sua origem social.